lavenderforest.com. What's up, guys? Natália falando para mais uma vez treinar o meu inglês. Se você tiver alguma dica de pronúncia, por favor, deixe aí nos comentários. Então, senta que lá vem a história. There was once an old poet, a very good old poet. One evening, as he sat at home, there was dreadfully bad weather outside. The rain streamed down, but the old poet sat comfortably by his stove, where the fire was burning and the roasting apples were hissing. There won't be a dry thread left on the poor people who were out in this weather, said he, for he was a good old poet. Oh, open to me! I am cold and quite wet, said the little child outside, and he cried and knocked at the door, while the rain streamed down, and the wind made all the casement rattle. You poor little creature, said the poet, and he went to open the door. There stood a little boy. He was quite naked, and the weather ran in streams from his long fair curls. He was shivering with cold, and had not been let it, he would certainly have perished in the bad weather. You poor little creature, said the poet, and took him by the hand. Come to me, I will warm you. You shall have wine and an apple, for you are a pretty boy. And so he was. His eyes sparkled like two bright stars, and thought the weather ran down from his fair curls. They fell in beautiful ringlets. He looked like a little angel child, but he was white and cold and trembled all over. And his hand he carried a lovely bow, but it looked quite spoiled by the wet. All the colors in the beautiful arrows had been blurred together by the rain. The old poet sat down by the stove, took the little boy on his knees, pressed the water out of his long curls, warmed his hand on his own, and heated sweet wine for him. Then the boy recovered himself. His cheeks grew red, and he jumped to the floor and danced round the old poet. You are a merry boy, said the old poet. What is your name? My name is Cupid, he replied. Don't you know me? There lies my bow. I shoot with that. You may believe me. See, now the weather is cleaning up outside, and the moon shines. But the bow is spoiled, said the old poet. Ah, that would be a pity, replied the little boy, and he took down the bow and looked at it. Ah, it's quite dry, and he has suffered no damage. The string is quite stiff. I will try it. Then he bent it and laid an arrow across, aimed, and shot the good old poet straight into the heart. Do you see now that my bow was not spoiled? Said he, and laughed out loud and ran away. The naughty boy to shoot at the old poet in that way, who had let him into the warm room and been so kind to him and given him the best wine and the best apple. The good old poet lay upon the floor and wept. He was really shot straight into the heart. Fie! He cried. What a naughty boy this Cupid is! I shall tell that to all good children, so that they may take care and never play with him, for he will do them harm. All good children, girls and boys, to whom he told this, took good heed for his naughty Cupid,
but still he tricked them, for he is very cunning. When the students come out from these lectures, he runs at their side with a book under his arm, and has a black coat on. They cannot recognize him at all, and then they take his arm and fancy he's as a student too. But he thrusts the arrow into their breasts. When the girls are being prepared for confirmation, he is also after them. Yes, he is always following people. He sits in the great chandelier in the theater and burns brightly, so that the people think he is a lamp. But afterwards they see the error. He runs about in the place garden and on the promenades. Yes, his own shot your father and your mother straight into the heart. Only ask them, and you will hear what they say. Oh, he is a bad boy, this Cupid. You must never have anything to do with him. He is after everyone. Only think, once he shot an arrow at the old grandma, but that was a long time ago. The wound has indeed healed long since, but she will never forget it. Fie on that wicked Cupid. But now you know him, and what a naughty boy he is. Garoto malvado. Certa vez velho poeta, muito bom poeta, certa noite sentado em sua casa, uma tempestade rugia lá fora. Mas o velho poeta sentava confortavelmente perto de seu fogão, onde o fogo estava queimando e as maçãs assando. Ah, não deve haver uma viva alma seca lá fora, disse, pois era um bom poeta. Abra para mim, estou com frio e muito molhado, disse uma criança lá fora. Gritou, bateu na porta e o vento fez bater todas as janelas. Pobre criatura, disse o poeta, e foi abrir a porta. Lá estava um pequeno garoto, nu, a chuva escorrendo por seus longos cachos. Estava tremendo de frio. Se não tivesse permitido entrar, certamente teria perecido pelo mau tempo. Pobre criatura, disse o poeta. Pegou pela mão. Venha comigo, aquecerei você. Deve haver vinho e maçã para você, belo garoto. E realmente era. Seus olhos brilhavam como duas brilhantes estrelas. E a água escorria por seus cachos, caindo em belos anéis. Parecia um anjo criança, mas estava frio e tremia com o frio. Em suas mãos carregava um belo arco, mas parecia estragado pelo tempo. As cores de suas belas flechas haviam desbotado com a chuva. O velho poeta sentou perto do fogão, sentou o pequeno garoto em seus joelhos, tirou a água de seus longos cachos, aqueceu suas mãos com as dele, aqueceu algum vinho doce para ele, e então o garoto se recuperou. Suas bochechas rosaram e pulou para o assoalho e dançou em volta do velho poeta. Você é um garoto casamenteiro? Disse o velho poeta. Qual o seu nome? Meu nome é Cupido, ele disse. Não me conhece? Aqui está meu arco. Eu atiro com ele, deve acreditar. Vê, o tempo está clareando e a lua brilha lá fora. Ah, mas
arco está estragado, disse o velho poeta. Que pena, disse o garoto. Pegou o arco e olhou. Mas secou e não sofreu danos. A linha ainda está bem firme. Tentarei. Pressionou, pôs uma flecha no lugar, mirou e atirou no bom poeta bem no coração. Vê, não está estragado, disse ele. Riu, gargalhou e correu para fora. Que garoto malvado, atirando no velho poeta desse jeito, que o deixou entrar, lhe deu abrigo e o aqueceu, foi tão bom para ele. Ainda lhe deu o melhor vinho e a melhor maçã. O bom poeta, deitado no chão, começou a chorar. Realmente foi um tiro direto no coração. Espere, ele disse. Que garoto malvado esse Cupido. Devo dizer a todas as crianças para tomar cuidado e nunca brincar com ele, pois o farão mal. Todas as crianças, garotas e garotos, para quem ele disse, tomou muito cuidado com o Cupido, mas ele ainda conseguiu os enganar, pois era muito esperto. Quando os estudantes saíam de suas lições, ele corria para o seu lado com um livro ao seu lado, com um livro debaixo do braço e uma capa preta. Eles não o reconheciam, tomavam por um estudante também, mas ele enfiava flechas em seus peitos. Quando as garotas estavam preparadas para a confirmação, ele também estava atrás delas, sim. Estava sempre seguindo as pessoas. Ele sentava perto do grande candelabro e brilhava grandemente. Então a pessoa o tomava por lâmpadas, mas logo depois viam o seu erro. Ele corria por jardins e estradas. Sim, certa vez atirou em seu pai e em sua mãe bem no coração. Pergunte a eles, e você ouvirá o que ele diz. É um mau garoto esse Cupido. Não deve ter nada com ele. Ele está atrás de todos. Apenas pense. Ele certa vez atirou uma flecha em sua avó, mas isso foi há muito tempo atrás. O ferimento realmente se curou com o tempo, mas ela nunca esqueceu. Espere esse Cupido. Mas agora que você o conhece e sabe o quão mau garoto ele é. E então, o que acharam da história? Deixe aí nos comentários.